Manipuladores existem em todos os locais. Talvez dentro da tua casa, talvez na sua família, talvez o seu marido, um colega de trabalho ou um amigo de infância. Infelizmente, muitos de nós acabamos caindo nessas técnicas de manipulação por não conhecê-las. Então, nesse vídeo, a gente vai entender todas as técnicas de manipulação que são necessárias tanto para você se defender, tanto para você conseguir identificar outra pessoa que esteja sendo manipulada por alguém. Então, indo direto ao ponto, a primeira técnica de manipulação muito utilizada por manipuladores é uma técnica chamada gaslighting. Mas o que significa gaslighting, né? Porque a tradução literal seria gás e luzes. Bem, esse termo veio de uma peça famosa de teatro que foi inaugurada em 1938, onde o nome dela era Gaslight. E o marido, ele manipula a sua esposa utilizando uma luz um pouco mais baixa e enchendo o local de gás para a esposa achar que está ficando louca. Ela começa a falar que as luzes estão piscando e o marido começa a falar que ela está ficando louca, que não tem luz piscando nenhuma, mesmo ele criando esse cenário e sabendo que a luz está piscando. Então, de forma bem simples, a técnica de manipulação gaslighting parte da ideia de você fazer uma pessoa achar que está ficando louca. Você pode fazer isso negando fatos que são óbvios, ou a pessoa ter certeza de que viu algo que você também viu, mas você falar que não viu aquilo. Você começa a criar um cenário e um ambiente onde a pessoa vai achar que está fora da sua realidade. E quando a pessoa realmente acredita que ela está louca ou está fora dessa realidade, ela tende a acreditar mais no manipulador. Então já aconteceu de alguém falar, não, você tá louca, isso nunca aconteceu. Ah, não, você pegou meu celular e viu essa conversa com alguém? Não, imagina, nunca conversei. Ah, mas eu vi. Não, não viu não, você tá delirando. Quando a pessoa começa a apelar para que você tá ficando louca, muito possivelmente ela tá usando a técnica gaslight contra você. Agora, uma segunda técnica muito utilizada é culpar a vítima. Já aconteceu de você não convidar alguém para um churrasco ou para alguma coisa, a pessoa chega até você e fala, poxa, cara, por que você não me convidou? Eu fiquei mó triste chorando em casa, conheço você desde sempre, você é meu parceiro e você não me chama para as coisas. Isso faz com que você se sinta culpado e sinta quase que na obrigação de poder chamar a pessoa de novo e você vai lá e acaba chamando. Então, manipuladores profissionais tendem muito a culpar a vítima ou até mesmo a se fazer de vítima perante a outra pessoa. Porque as pessoas amam uma vítima, ela quer ajudar, ninguém quer ser ofensivo, ninguém quer brigar, ninguém quer bater. Então, se você reparar que a pessoa está tentando se fazer de vítima ou até mesmo culpar você de algo que você não tem culpa, possivelmente essa pessoa está te manipulando ou quer te manipular. Sabe quando, às vezes, no trabalho, alguém fez algo e falou que a culpa é sua, porque você devia ter avisado essa pessoa, mesmo que não fosse sua obrigação? Sabe quando alguém erra, seja num relacionamento ou na sua vida pessoal, mas parece que sempre a culpa é sua? Essa é uma técnica de manipulação muito utilizada, porque ela parte da ideia de que se você tem culpa, você está errado. Então, cuidado, tá? Muito cuidado com pessoas que parecem que sempre mostram que você tem culpa de tudo. Essa pessoa está manipulando você. Uma terceira técnica muito conhecida também de manipulação, extremamente importante você saber, que a terceira técnica que a gente está vendo nesse vídeo é a técnica do isolamento. Muitas vezes isso é comum nos relacionamentos, onde o manipulador ou a manipuladora vai isolando a vítima da sociedade, da família, dos amigos. Nada é bom o suficiente, unicamente o manipulador. Já reparou aquela figura política onde todos são fascistas, todo mundo é do mal, mas unicamente aquele grupo isolado encontrou a verdade. Só ele sabe realmente do que você precisa. Isso, meus amigos, também é uma técnica de manipulação. Quando uma pessoa te isola de pessoas que são importantes, você começa a ficar distante de todo mundo, e o manipulador é sua única fonte de informação, de carinho e de afeto, você está sendo manipulado, essa vida está sendo conduzida por outra pessoa. Então, cuidado e abra teu olho. Se você está se isolando de todo mundo, você já foi manipulado. Essa técnica, inclusive, de isolamento é muito utilizada em seitas, em relacionamentos abusivos, onde todos estão errados e você é o único correto, o manipulador é o único que tem a fonte de tudo, é o único que te ama de verdade, é o único que aceitaria estar do seu lado. Muito cuidado. Se a pessoa faz questão de te isolar de outras pessoas, ela está querendo te manipular e ter pleno controle sobre você. Quem que te ama e realmente quer o seu bem, não quer te tirar do meio de todo mundo. Quer ver você feliz, quer ver você junto da sua família, quer ver você realmente progredindo e não dependente dele. Essa daqui é pesada, tá? Quem não gosta de um elogio? Mas um elogio pode até ser sincero.
Agora tem uma técnica de manipulação que chama love bombing, onde o manipulador te enche de elogio. Sabe aquele puxa-saco? Mas ele é um puxa-saco sofisticado. Ele faz você se sentir a pessoa mais importante do mundo, mais amada, a mais querida, quase que um deus na terra. Um amor tão grande como ninguém nunca te deu antes. E quando você vê, você está na palma da mão do manipulador. Suspeite de alguém que parece que entrou na sua vida e do nada você se tornou a figura mais importante para ela. Um amor assim absurdo que só você recebe. Tanto seitas também quanto manipuladores, grupos políticos utilizam muito esse love bombing, fazer você se sentir incluído, fazer você ter um pico de adrenalina, de ocitocina, de dopamina, fazer você se sentir super bem, para depois, aos poucos, ir coordenando cada passo da sua vida. Então, cuidado com essa técnica chamada love bombing. Tem alguém que, de forma muito exagerada, parece que te dá muitos elogios, está sempre te jogando para cima. Esse tipo de coisas que talvez você não gostaria de fazer, possivelmente você pode estar sendo vítima dessa técnica chamada love bomb. Agora, a quinta dica, ela tem muito a ver com a segunda que a gente viu sobre culpar a vítima, que os manipuladores, se verem que culpar a vítima não foi o suficiente, eles se fazem de vítimas. Eles são sempre os coitados, os incompreendidos, aquele que só está tentando te ajudar, te mostrar um caminho que ninguém no universo nunca quis mostrar, e é por isso que você precisa prestar atenção nele, dedicar a sua vida a ele, dedicar todo o seu tempo a ele. Mas cuidado. Pessoas que se fazem de vítima o tempo todo nada mais são do que pessoas querendo a sua atenção, manipular você e querendo que vocês façam o que elas querem, utilizando o vitimismo. Sabe, às vezes aquela mãe, aquele pai ou simplesmente alguém no serviço que sempre é vítima de tudo, sempre ele é o coitado, sempre ele é o ofendido, sempre as coisas acontecem com ele, sempre você que está assistindo, você tem que ir lá ajudar, dar o ombro amigo e estar junto dessa pessoa? Sinto lhe informar, você também está caindo de uma técnica de manipulação, que é se fazer de vítima. A sexta técnica de manipulação, essa aqui já é mais evidente, mas acaba também afetando muitas pessoas no geral, é quando o manipulador ele começa a te ameaçar. Às vezes ele tem alguma informação que não deveria ter, ele hackeou você, ou simplesmente ele sabe de algum segredo seu, ele tem fotos suas, e ele começa a fazer ameaças, sejam psicológicas, sejam físicas, sejam até mesmo verbais, para que você tenha medo dele e faça o que ele quer. Por que é interessante tomar cuidado com esse tipo de ameaça? Porque muitas vezes o manipulador pode nem ter o que ele está falando, e mesmo que ele tenha, o objetivo final é que você faça exatamente o que ele quer. Então tome muito cuidado com pessoas que parece que sempre estão te ameaçando de alguma forma. Ó, eu sei o que você fez, hein? Ó, não esquece que dia tal eu estava com você. Sabe aquela pessoa que parece de forma velada, sempre faz micro-ameaças? Ou às vezes num relacionamento, quando a pessoa fala que você nunca vai encontrar ninguém melhor do que ele, ameaça a sair de casa sempre que você briga. Esse tipo de técnica da ameaça é uma técnica muito usada para fazer com que a pessoa manipulada se sinta obrigada a permanecer perto do manipulador, mesmo descobrindo que ele é um manipulador. Então, muito cuidado com pessoas que vivem fazendo ameaças, sejam elas físicas, verbais ou principalmente psicológicas. Agora, essa técnica aqui, muito comum nos relacionamentos e principalmente em empresas, tá? Que é a técnica do silêncio. Na técnica do silêncio, o manipulador não se comunica, fica em silêncio, para que a vítima se sinta ansiosa, angustiada, se sinta culpada e corra atrás dele para resolver a situação. Não que silêncio seja ruim, tá? É muito bom ficar em silêncio algumas vezes, às vezes para você não discutir com uma pessoa o silêncio é importante, mas na técnica de manipulação, o silêncio é usado como arma, onde a pessoa fica em silêncio para que você sofra. Ela está vendo que a situação poderia ser resolvida, ela está vendo que o caminho poderia ser resolvido de uma forma pacífica, mas ela utiliza o silêncio como punição. Ela quer que você se sinta mal, ela não quer te ajudar, não quer que você se sinta bem, ela quer que você sofra por não ter feito o que ela disse. Muitas vezes, quando falha em todas as outras tentativas de manipulação, essa pessoa vai usar o silêncio para que você sofra por dentro e volte a cair em todas as outras técnicas que a gente viu nesse vídeo. Então, sabe aquela guerra de silêncio? Aquela pessoa que simplesmente finge o silêncio para que você corra atrás dela? Agora que você sabe que isso é uma técnica, não fique ansioso, não se aflinja, preste atenção, se necessário, se afaste. Tenha uma conversa franca com a pessoa e não caia mais nessa técnica de manipulação tão usada hoje, infelizmente, que é o castigo do silêncio. Foi tanta dica aqui que eu nem sei, acredito que é a sétima, né, editor? Editor, confirma aí se for a sétima, coloca a sétima dica aí.
A sétima dica dica não, né? Tô dando dica. O sétimo aviso, a sétima técnica de manipulação que as pessoas utilizam muito é expor a vítima à vergonha. Sabe aquela pessoa que te desmoraliza em público, fica fazendo piadinha sem graça que você já falou que não gosta, tenta te inferiorizar, faz comentários depreciativos sobre o seu trabalho, sobre você como pessoa, você como mulher, você como homem, ou sobre o seu trabalho? O manipulador visa diminuir você para ele crescer e ter um controle emocional sobre você. Geralmente, os manipuladores gostam de fazer com que você passe vergonha para que você dependa exclusivamente deles para ter algum nível de satisfação ou para ter até algum nível de convivência social. Então, muito cuidado com pessoas que fazem você passar vergonha em público, que te desmoralizam e que fazem você se sentir inferior. Possivelmente essa pessoa está querendo manipular você. Agora, o próximo cuidado que você tem que ter é uma técnica que no inglês chamam de triangulation, em português seria triangulação, que é quando o manipulador compara você com um terceiro. Ele coloca um terceiro, por assim dizer, na relação. Seja numa relação de trabalho, tá? Uma relação pessoal, até mesmo numa amizade. E ele faz com que inconscientemente você comece a competir com esse terceiro pela atenção dele, porque ele é demais. Esse manipulador, ele é incrível. E ele começa a fazer você se sentir menos importante do que esse terceiro, menos amado do que o terceiro, coloca o terceiro como alguém mais importante, fala do terceiro pra você, e aí começa como se fosse um triângulo amoroso, sabe? Uma briga. Às vezes na empresa compara você com outro funcionário, coloca aquele funcionário acima, faz você se sentir mal e começa uma competição nada saudável, aonde quem sai ganhando é o manipulador, porque ele tá manipulando duas pessoas de uma vez só, e ainda por cima tá conseguindo fazer com que o foco da atenção seja ele, o manipulador. Técnica de manipulação. Acredito que já estamos na 9, que também é muito utilizada, é a chantagem emocional. É aquela pessoa que para te dar migalha de atenção, migalha de carinho, migalha de qualquer coisa que você deseje. Ela faz chantagens com coisas que você gosta, coisas que são importantes para você, coisas que você considera relevantes para a sua vida. Ele vai tirando e entregando coisas a você à medida que você o obedece. Como se fosse um cachorrinho adestrado, sabe? Conforme você vai fazendo o que ele quer, ele te dá alguns benefícios emocionais. E quando você não faz o que ele quer, ele tira coisas que são importantes para você. Cuidado com essa chantagem emocional, porque você vai acabar na mão de alguém que, se realmente te amasse, se realmente quisesse o seu bem, não ia ficar te chantageando. Principalmente de uma forma sutil, para que você nunca perceba. 10ª técnica muito utilizada é a difamação. Quando o manipulador ele quer quebrar a imagem de alguém ou fazer com que essa pessoa fique mais fraca, ele vai espalhar mentiras sobre você, boatos, coisas que não têm fundamento nenhum. Tudo para que você tenha a sua reputação manchada e que a sua palavra não tenha valor. Isso pode acontecer no trabalho, na política, na sua vida pessoal. A pessoa sai falando mal de você e, se bobear, ela chega perto de você e fala: que absurdo esses comentários. Eles estão dizendo isso de você, que coisa horrível. Eu estou aqui para te ajudar. Ele pode se oferecer, inclusive, como uma solução interessante para estar do seu lado, sendo que foi ele que criou todo esse cenário, criou essa má fama, para que você se sinta na mão dele. Muito cuidado com pessoas que falam mal de outras pessoas para você. Muito possivelmente, ela está manipulando um círculo de amigos, um círculo de funcionários, ou até relacionamentos, falando mal de pessoas e depois querendo se aproximar delas. Ele tira a autoridade que essas pessoas têm, para ele ser a única fonte de atenção, de desejo e de confiança das pessoas do círculo dele. Já deve estar identificando alguns manipuladores aí, né? Mas calma que ainda tem mais. Técnica muito comum de manipuladores é simplesmente mudar de assunto. Sabe, quando você chega e fala: eu vi você com aquela pessoa me traindo, você fala: mas como assim? Quando foi isso? Foi ontem no futebol. Caramba, esqueci minha chuteira no futebol, cara. Nossa, nem você pra me lembrar, hein? Caramba, por que você não me lembrou? Paguei mó caro naquela chuteira e você vem com essas conversinhas toda torta. Ah, pelo amor de Deus, com licença que eu tô indo lá pegar minha chuteira, porque pelo menos isso me diverte, eu não fica fazendo acusações infundadas. Do nada, uma conversa que era sobre você estar falando de ter visto a pessoa como uma mulher no futebol, ele já mudou o assunto pra pegar a chuteira e vai falar de coisas completamente absurdas. Então é muito comum do manipulador mudar de assunto quando ele é confrontado, para ele ter tempo de pensar, tempo de elaborar uma história, e você fica confuso. Você fala: por que ele tá falando disso? Chuteira? Do que ele quis dizer? E acaba desistindo de confrontar o manipulador. Então cuidado com essas pessoas que vivem mudando de assunto. E junto com isso, uma técnica que também é muito utilizada é o falso moralismo. Sabe aquela pessoa que finge ter um padrão moral muito alto, ele é o
cara, ele tem exigências muito grandes, está sempre ultra bem vestido porque sim, ele é o cara que diz nunca ter feito nada errado na vida, ou uma mulher perfeita. E, geralmente eles criam esses padrões irreais para atrair pessoas sobre ele, ter admiração das pessoas, e muitas vezes ele é hipócrita, ele pode estar fazendo o contrário de tudo isso. Mas esse falso moralismo, o fato dele ser uma pessoa muito melhor do que nós, réis mortais, faz com que muitas pessoas sigam esse manipulador. E ele passa a ter um poder pelo seu gado, pelo seu rebanho, porque todos acreditam que ele tem um padrão moral muito mais elevado do que de todas as outras pessoas. Algo muito utilizado na política, infelizmente, que faz com que as pessoas se cerquem ao redor de um manipulador que é quase um deus, um ídolo. E, na verdade, ele é um hipócrita querendo manipular toda a sua vida. Então ficou bem evidente aqui todas as técnicas de manipulação que você precisava saber para se proteger, para você ter ciência e, por favor, aprenda que se comunicar é falar de uma forma que o outro te compreenda. Existem várias formas saudáveis de fazer isso. O fato de eu ter feito esse vídeo falando de manipulação é que muitas pessoas procuram técnicas de manipulação na internet. Mas o que eu quis mostrar pra você é como você pode se defender desse tipo de manipulação negativa. A pessoa que não quer ver o seu crescimento, não quer te ajudar a crescer, ela quer te prejudicar e te atacar. Então espero que esse vídeo tenha sido muito útil, porque existe algo que é extremamente certeiro que vai livrar você de qualquer tipo de manipulação. Sabe o que é? Quando você se inscreve, deixa seu like e me acompanha aqui no canal, porque eu vou trazer outros vídeos falando de coisas positivas que você pode usar para ser mais persuasivo e também se defender dessas pessoas negativas que querem te manipular. E fica tranquilo que eu não usei nenhuma de técnica de manipulação nesse vídeo. Poderia ter usado para ter muito mais visualização, mas aqui eu quero a sua atenção de qualidade e quero que você continue me acompanhando. Então eu vejo você no próximo vídeo. Aí, editor, coloca isso aqui no final que eu quero deixar eles culpados por não terem se inscritos no canal. E aí, por causa dessa culpa, eles vão assistir todos os vídeos que tem.